Engana-se quem pensa que Robson Bambu será o único a deixar o elenco do Corinthians para 2023. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta bastidores da reformulação alvinegra e fala também sobre o novo fenômeno paraguaio que acaba de ser contratado pelo Palmeiras. Informações sobre a preparação do São Paulo para a final da Sul-Americana, as últimas do mercado, o próximo clube de Cristiano Ronaldo e a chance de o Flamengo contratar Caio Jorge, ex-jogador do Santos. Tudo isso a partir de agora, não sem antes contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem como embaixador nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho. A Smash sempre oferece também apostas, cotações e cupons bastante interessantes. Os jogos dessa quarta-feira no Campeonato Brasileiro têm cotações espetaculares. Fluminense e Corinthians são bem favoritos em seus jogos. Todas as outras partidas têm cotações muito bacanas. Se você acertar o vencedor, vai se dar muito bem. Quer um exemplo? Confronto entre Fortaleza e Flamengo paga R$ 2,93 para o empate já, o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, bancando R$ 3,15 pelo resultado de igualdade. Não vai ficar fora dessa, né? Aposta agora mesmo na Smash, pegando o link que eu vou deixar no comentário fixo ou apontando o seu telefone celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é de que a torcida do São Paulo fez uma enorme festa nessa quarta-feira na despedida do elenco do Brasil. Os jogadores treinaram pela manhã no CT da Barra Funda e embarcaram na sequência para a Argentina. Córdoba é a cidade que recebe a final no sábado contra o Independiente Del Valle. Diante da chuva que caía pela manhã, o Rogério Ceni pediu e conseguiu autorização da diretoria para que os torcedores que estavam aglomerados na porta do CT tivessem acesso ao centro de treinamento e acompanhassem o finalzinho do treino. Houve também uma festa bem bonita na despedida do time São Paulo, que luta para quebrar um jejum de 10 anos sem títulos importantes. Ainda sobre o tricolor, queria contar para vocês que o Rogério vai repetir uma fórmula usada exatamente em 2012, quando da conquista da Sul-Americana. Todos os atletas que fazem parte do elenco embarcaram para a Argentina, mesmo aqueles que estão fora de combate, como o zagueiro Valse, o também zagueiro Arboleda e o meio-campista Gabriel Neves. Esses atletas não têm condição de jogo, mas vão fazer parte do grupo, como o Ney Franco, em 2012, fez no confronto contra o Tigre. O Rogério Ceni entende que isso pode ser benéfico. O único funcionário do São Paulo com mais importância que não embarcou foi Muricy Ramalho, que por conta de restrições médicas ficou no Brasil. Seguindo com o giro de notícias, contar que o lateral esquerdo do Botafogo, Marçal, anda super confiante, talvez até um pouquinho de exagero. Dá uma olhada na frase dele falando a respeito de si mesmo, abre aspas, eu faria a seleção brasileira pelo estilo jogar melhor. Aqui no Botafogo temos o Jefinho e na seleção tem atletas do mesmo estilo, como Neymar e Vinícius Júnior. E eu me vejo fazendo esse jogador atuar. Ou seja, o Marçal está cavando vaga na seleção brasileira. O que você pensa sobre essa história? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião. Para fechar o giro de notícias, contar que o Ramires, ex-volante de Palmeiras, Chelsea, entre outros clubes, Cruzeiro também, decidiu se aposentar, 35 anos de idade, já não jogava há um tempão. Ele usou suas redes sociais para dizer que depois de muita reflexão e com alguma dificuldade decidiu pendurar as chuteiras. E para fechar o giro de notícias, destacar Pedrinho, ex-jogador do América, que pertencia ao Red Bull Bragantino, acaba de ser vendido ao Lokomotiv Moscou da Rússia. E nessa quarta-feira ele fez história por lá. Foram 4 gols na vitória por 5-0 do seu time na Copa da Rússia. Há 26 anos, um atleta não marcava 4 gols numa mesma partida dessa competição de mata-mata por lá. Bora falar agora sobre Cristiano Ronaldo, que acabou ficando no Manchester United, mais por falta de propostas do que por qualquer outra coisa. O atacante português havia deixado bem clara a sua intenção de deixar os Diabos Vermelhos. E a mãe do Cristiano Ronaldo deu uma entrevista que tem mexido bastante com os noticiários em Portugal. A dona Dolores Aveiro disse o seguinte, abre aspas, não foi esse ano, vai ser no próximo, que o Cristiano Ronaldo será jogador do Sporting de Portugal, foi o clube que o revelou. Dona Dolores completou, ele vai aparecer no Sporting se Deus quiser. Se o Ronaldo não vier, vem o filho, o Cristianinho, está prometido,
fecha aspas, disse a dona Dolores. Torcedor do Sporting está em polvorosa. O time anda muito bem, ótima fase, não só no Campeonato Português, como nas competições europeias. E o Cristiano Ronaldo seria a grande cereja do bolo. De acordo com a mãe do CR7, a ideia do português é jogar até os 40 anos de idade. O Sporting ainda teria algum tempo para se aproveitar do atleta mais talentoso da história do futebol português. Bora falar sobre uma treta com requintes de crueldade e ao melhor estilo guerra, que aconteceu nessa quarta-feira na Fernão Dias. Torcedores do Palmeiras da Mancha Verde iam de São Paulo a Belo Horizonte. Você sabe que Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro nessa noite. Já na mesma Fernão Dias, só que no sentido inverso, torcedores da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, saíram de Belo Horizonte com destino a Campinas. Tem Ponte Preta e Cruzeiro pela Série B, jogo super importante para confirmar o título do Cruzeiro por antecipação. E houve um encontro entre essas torcidas organizadas na Fernão Dias, a estrada parou e os 2 ônibus de palmeirenses e os 6 ônibus de cruzeirenses se confrontaram. A acusação de torcedores do Cruzeiro de que palmeirenses atiraram, inclusive 4 torcedores do Cruzeiro sem gravidade foram atingidos por esses disparos, mas quem se deu mal foram os palmeirenses. Foram várias as cenas absolutamente violentas de integrantes da Mancha Verde apanhando inclusive o presidente da Mancha. Pouco mais tarde, o Paulo Serdã, que é ex-presidente da Mancha, hoje ele cuida mais da parte carnavalesca, minimizando a confusão, a guerra, tratando como se fosse um jogo de futebol. Tem dias que a gente perde, tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente corre, enfim, cenas lamentáveis. A polícia decidiu parar os ônibus do Cruzeiro um pouquinho mais para frente, dos torcedores do Cruzeiro um pouquinho mais para frente, e a grande preocupação agora são as consequências. Será que torcedores do Palmeiras podem armar emboscadas para torcedores do Cruzeiro em Campinas? O mesmo pode acontecer com torcedores do Palmeiras que estão em Belo Horizonte? Enfim, tomara que cenas como essa não se repitam. Se você teve a oportunidade de ver as imagens, deve ter ficado bastante assustado. Quero falar agora sobre Caio Jorge. Você lembra dele? Atacante que surgiu muito bem na base e no profissional do Santos. Foi negociado na temporada passada, na metade do ano, com a Juventus da Itália. Como restava pouco tempo para o fim do contrato, a Juve precisou pagar só 3 milhões de euros. Imaginava-se que o Caio Jorge pudesse fazer bastante barulho por lá. Até agora não aconteceu. E a grande notícia envolvendo o Caio Jorge nas últimas horas veio do repórter Júlio Miguel Neto. Ele conta que o Flamengo monitora a situação do Caio Jorge, pensando em contratá-lo para janeiro de 23. A ideia é trazê-lo por empréstimo. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho muito boa relação com os representantes do Caio. Entrei em contato para saber se existia de fato essa possibilidade. A pessoa com quem conversei disse o seguinte, abre aspas, não é fácil aprovar o empréstimo com a Juventus, que prefere negociá-lo com algum clube da Europa, fecha aspas. É assim, Caio tá fora dos planos da Juve. Na primeira temporada, a última passada, ele fez 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, quase todas essas partidas entrando no decorrer dos jogos. Para essa temporada atual, que já tem 4 meses, 3 meses, o Caio Jorge nem foi aproveitado. Então já está meio certo que ele não fica na Juventus a partir de janeiro, quando reabre o mercado por lá. A ideia da Juventus, porém, é emprestá-lo ou vendê-lo para um clube do futebol europeu, especialmente se a negociação for por empréstimo, para que ele possa continuar evoluindo e se adaptando a um estilo de jogo completamente diferente do nosso. O Flamengo vai tentar mostrar para a Juventus que vários atletas que vieram por empréstimo acabaram dando conta do recado e acabaram sendo comprados pelo próprio Flamengo. E aí poderia ser uma alternativa, um caminho. A operação está só em fase inicial, uma série de discussões entre os clubes ainda vão acontecer. Caio Jorge, que tem contrato com a Juventus até julho de 2026, só 20 anos de idade, jogador extremamente novo, com enorme talento, embora não tenha conseguido até agora decolar. Caberia no seu time do coração? Perguntei para essa pessoa com quem conversei se além do Flamengo outros brasileiros demonstraram interesse e a resposta foi não. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que acaba de contratar mais um craque ou candidato a craque das categorias de base, negociação conduzida por João Paulo Sampaio, o gerente de futebol da base alviverde, que transformou as categorias de base do Palmeiras. Eram as categorias de base que menos revelavam jogadores e hoje se transformaram na maior potência do país. O jogador em questão se chama Robert Ibañez. Tem só 13 anos de idade e é tratado no Paraguai, o seu país, como a maior revelação das últimas décadas. A curiosidade é que como alguém com apenas 13 anos de idade já pode ter tanto moral. Mas esse jogador já é super respeitado no mercado brasileiro e também no mercado publicitário, tanto que já fechou contrato de patrocínio ou de fornecimento de material esportivo com a Nike.
Atleta que veio ao Brasil com 11 anos de idade, estava jogando no Primavera de Indaiatuba e virou alvo de uma disputa envolvendo vários times grandes do futebol brasileiro. O Palmeiras conseguiu vencer essa batalha porque convenceu o Nenezini, o empresário do Ibáñez, de que a melhor opção seria a contratação ou o acerto com o Verdão, levando em consideração todos os últimos atletas promovidos ao time de cima que surgiram na base do Palmeiras. Antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente alviverde e ele me assegurou que não houve nenhuma compensação financeira para que o acordo acontecesse. O Robert Ibáñez apostou na possibilidade de se tornar um fenômeno no Palmeiras. E ele é tratado internamente como alguém que pode suceder o Messinho. Messinho que ainda nem chegou ao time principal, mas já é tratado, pelo menos pelo João Paulo Sampaio, como um candidato a craque mundial, como um jogador que pode disputar a condição de melhor do mundo. Se você não ouviu falar sobre o William Estevão, prepare-se, esse menino é muito, mas muito diferente. Voltando ao caso do paraguaio, jogador que foi revelado no Peñarol do Paraguai, passou pelo Primavera e já tem contrato acertado com o Palmeiras, 3 anos de contrato de formação, mais um golaço de João Paulo Sampaio e companhia. Bora fechar o vídeo para falar sobre a possibilidade de faxina no Corinthians para 2023. Não será uma reformulação gigante, imensa, como em outros tempos, mas alguns ajustes já estão sendo feitos. É líquido e certo que Robson Bambu não fica para a próxima temporada, zagueiro que veio por empréstimo do Nice, da França. O Corinthians chegou a tentar devolvê-lo antes, não conseguiu. Acabando a temporada, Robson Bambu volta para a França e não tem mais vínculo com o Corinthians. Também não ficam no timão. Volante Ramiro, cujo contrato termina em 31 de dezembro, ele custa R$400 mil por mês. E esse é o grande fator de impedimento para que ele tenha um contrato renovado. O Corinthians avalia que esse custo é muito alto para um jogador que vai deixar uma dívida enorme. Vale a lembrança de que quando ele é contratado do Grêmio, não houve a necessidade de pagamento de nenhum valor pela aquisição. Mas ficou combinado com o Juliano Bertolucci, representante do Ramiro, que se houvesse uma venda, o Corinthians seria obrigado a compensá-lo, a compensar o Juliano Bertolucci em 4 milhões de euros. Como essa venda não aconteceu, essa obrigação dos 4 milhões de euros será cobrada mais cedo ou mais tarde. Falei sobre o Bambu, falei sobre o Ramiro, quero contar que Bruno Melo, lateral esquerdo, que veio como uma aposta do Fortaleza, também não fica, jogador que disputou apenas 12 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, é só a terceira opção da lateral esquerda, timão que está de olho no mercado e já buscou mais informações sobre o Bidu, que pertence ao Guarani e joga por empréstimo no Cruzeiro, ele não fica na Raposa, poderia ser uma alternativa para o lugar do Bruno Melo, que será devolvido sem custos. Todos os outros jogadores do Corinthians que eu vou citar a partir de agora têm vínculo com o timão, mas já não fazem parte do elenco e seus contratos se encerram em 31 de dezembro. Fecim, meio atacante que está na Ponte Preta. Matheus Matias, que veio lá atrás do ABC e nunca conseguiu jogar no timão. Thiaguinho, volante que veio do Nacional, além do Danilo Avelar, que está por empréstimo no América. Esses 4 atletas ficam sem contrato com o Corinthians e passam a buscar seus próximos clubes sem qualquer relação com o timão. Só para completar, o Fábio Santos, lateral esquerdo titular, tem contrato só até dezembro, mas já há um acerto para renovação automática desse contrato. O anúncio vai acontecer nos próximos dias e o Fábio fica por pelo menos mais uma. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta um pouquinho mais tarde. O horário ainda é definido da live dessa quarta-feira, como tem jogos do Campeonato Brasileiro, vamos ver a hora que a gente faz e eu conto para vocês. Fechou? Abraço, tchau, tchau.